Pode começar oficialmente, se você quiser. Muito bem. Bom, dá boas-vindas a todos os que estão presentes. Um agradecimento à participação do Marcial, presidente da Enflo, meu amigo Danilo também, que pela primeira vez participa conosco, os demais. Agradecer particularmente também ao Gilson Zimmermann, nosso palestrante hoje, superintendente regional e de operações da FACISC, e também ao Osmar, que eu não estou vendo ainda, deixa eu ver uma coisa, o Osmar está por aí? Está ali, Osmar Vicentim. Queria te pedir uma desculpa, Osmar, porque no convite eu coloquei um N a mais no teu nome, botei Vicentim. Então, corrigindo, Vicentim agora. Então, nosso parceiro Ernei também está presente aí. Desculpa, eu não entendi. O nosso super Ernei está presente também. Sim. A prefeita ela me avisou que não poderia participar em função de outra reunião, e o Ernei hoje representa a Grande Florianópolis. Muito obrigado pela presença também, Ernei, e obrigado aos demais. Obrigado ao Roberto, a Sandra também sempre conosco, o Gênio Zilioto, Fernando Rossa, que já desde o início disse que o assunto realmente era muito importante, estaria participando, o André Osterman também sempre aí conosco, Salomão Matos está piscando aqui, mas não vejo a imagem ainda. É da turma da ceteria. O Emanuel e o Peter também. Peter, muito obrigado. Nós tivemos uma reunião, o Gilson, uma reunião com o Peter, uma reunião do grupo gestor, e ele nos apresentou o trabalho que vem fazendo à frente da EMP, que congrega as pequenas e microempresas, então também um setor extremamente importante para a economia do Estado, aí, que evidentemente, como outras áreas, passou por um problema sério, aí está passando durante essa pandemia. Mais adiante nós vamos também poder contar com ele. Bom, o Roberto Carlos também está conosco aí. Roberto, sim, Roberto aí, muito bem-vindo, Roberto. O Robson, da CIBIG também, muito obrigado pela tua presença, Robson. Muito bem. Eu vou passar direto, como nós já estamos com 15 minutos, eu vou passar direto a palavra ao Gilson, para que faça a abertura aí do nosso evento. Ok, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Boa tarde a todos. É bom ver várias pessoas aqui conhecidas do sistema FACISC, das nossas entidades empresariais também, e parceiros aqui que estou revendo nesse momento tão prodigioso aqui, né? Onde tem várias lideranças da Grande Florianópolis aqui dentro do Conselho do CONES. Nós estamos aqui hoje a convite, e o senhor Mário já participou de uma reunião nossa algum tempo atrás para fazer uma explanação dos trabalhos do CONES também, e eu creio que o objetivo que foi atribuído para estarmos aqui hoje é a apresentação de um dos programas que a FACISC mantém, né, e que tratam do desenvolvimento econômico das cidades. Eu sou Gilson Zimmermann, sou de descendência alemã, São Pedro de Alcântara é uma das origens aqui, então, da região. A minha mãe era Zanluca italiana, então as duas etnias estão aqui, nós estamos tentando a cidadania italiana já há alguns anos, e a alemã em Luxemburgo também. Então, estamos aí dentro do discurso inicial antes da reunião, só para relatar essa questão aí. Trouxe comigo aqui o Osmar Vicentim, que é o coordenador do programa DEL aqui na FACISC, que é quem tem o conhecimento do dia a dia, aplicação, estratégia, metodologia de aplicação do programa. Estamos aqui nessa luta e nessa caminhada há 20 anos praticamente, né? E dentro desses 20 anos, boa parte desenvolvendo também esse programa do DEL, que atua em vários municípios, como ele vai explanar para os senhores aí depois. Aqui também estamos conversando com municípios que estão representados aqui também com relação ao programa. É um programa muito interessante, muito importante, e que privilegia o desenvolvimento econômico, é o que todo mundo quer, né? Geração de riqueza, geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, atratividade de eventos, de investimentos nas cidades e tal, e desenhar a cidade para visão futura. Então, acho que
o Osmar vai ter condições de apresentar aos senhores aqui, senhoras, detalhes maiores aí com relação ao programa. Passo para ti, Osmar, então, já para fazer a apresentação. Antes do Osmar iniciar, Gilson e demais, eu queria dizer que o interesse do Condes, porque nós adotamos aqui para 2021 o PEDUI, que é o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado, que está previsto no Estatuto das Metrópoles. E um dos segmentos é o desenvolvimento econômico. Na verdade, toda atividade empresarial redunda na busca do desenvolvimento econômico da região e, particularmente, buscar diminuir o desequilíbrio que existe entre a capital e os demais municípios na região. Então, por isso, a importância dessa palestra, a participação da FACISC, da ENFLO também, os demais entidades que lutam, né, pela melhoria da qualidade de vida e da população na nossa região. Era isso, então, Osmar. Muito obrigado. Fica contigo a palavra. Ok, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Acredito que a gente vai poder trazer aqui uma proposição e, de imediato, já quero colocar para vocês que a minha explanação, vou passar uma apresentação, tem uns 15, 20 minutos aí, que é só para dar o contexto, e depois, obviamente, ficamos abertos aí para dúvidas, questionamentos e discordâncias, né? Porque quando se trata de desenvolvimento econômico, existem inúmeros caminhos, né? A gente vem trilhando um caminho aí há 10 anos que tem dado alguns resultados. Eu vou projetar aqui, então, só para que facilitemos o entendimento de todos aqui. Ok? Pessoal, vocês já estão vendo a minha tela, hein? Sim. Sim. Ok. Só coloca em tela cheia. Isso. Agora foi, né? Então, como o Gilson comentou, há alguns anos a gente vem trabalhando, principalmente porque nós temos essa questão específica de trabalhar com as nossas entidades empresariais, a exemplo da ENFLO, a CIBIG aqui representadas, né? E havia uma demanda muito grande das nossas entidades por criarmos um programa que fosse ao encontro do que é o desejo da comunidade local, porque muitas vezes as políticas públicas são sempre desenhadas, né, de Brasília ou de Florianópolis para os municípios e não necessariamente é aquilo que o município quer ou gostaria ou tem vocação para desenvolver, né? E dentro desse contexto, então, o objetivo do programa DEL é aumentar a competitividade e a capacidade de transformação dos municípios catarinenses. Principalmente a capacidade de transformação para acompanhar, principalmente as oportunidades, principalmente porque muitas vezes os municípios, os gestores se concentram nos problemas, o que é natural, né? Os problemas batem à porta todo dia e muitas vezes as oportunidades são deixadas de lado. O programa DEL, então, ele começou em 2012, a primeira cidade catarinense foi no município de Fraiburgo, e de lá para cá nós já fizemos inúmeros avanços, principalmente em termos de metodologias. Nós buscamos as melhores práticas do que existe no mundo, né? E aqui eu cito 3 momentos fundamentais, né? Nós temos uma parceria muito forte com a Alemanha, temos aí a base desse programa era a cidade de Essen, na Alemanha, e de lá para cá nós fazemos muitas atividades, inclusive com seminários com a Alemanha. Fizemos agora, no mês de junho, 2 seminários com a região da Baviera, do qual o tema principal era a questão do turismo, mas a gente trabalha de forma ampla, né? E também temos um processo muito forte, com um viés que viemos buscar as melhores práticas da questão do desenvolvimento econômico por meio do turismo. É uma outra parceria muito forte que nós temos hoje com a Fundação Green Destination, uma fundação holandesa. Nesse processo todo, então, nesses anos de caminhada, a gente percebeu, né, que o programa ele havia uma necessidade de ter uma ênfase de acordo com o perfil e de acordo com, muitas vezes, aonde o município está localizado, né? Então, do programa DEL como um todo, nós temos hoje 3 versões, né? O DEL Município Sustentável, que é o amplo, temos o DEL Turismo e também estão atendendo uma demanda de muitos dos nossos municípios do interior, pequenos municípios, criamos aí a lógica do DEL voltado para a questão da agricultura verde. Sempre a lógica desse processo, trabalhar a sustentabilidade como sendo a grande ênfase do trabalho. O programa, ele tem 36 municípios que está implementado, é um programa que a essência dele é o voluntariado,
Então, nós não trabalhamos com grandes números no sentido de avançar rapidamente em todos os municípios, mas há um desejo e um desenho que vem dos municípios, né? Então, nós temos, além de Santa Catarina, 4 municípios no Rio Grande do Sul, 6 no Rio Grande do Norte e 1 em São Paulo, que já vem trocando experiência conosco. E agora, num projeto aí com a Alemanha, nós estamos levando essa metodologia para todas as regiões do Brasil. Um estado de cada região do país vai ter acesso a essa metodologia num programa de 6 anos com a Alemanha. Um ponto importante também do programa, que além dos voluntários, né, a gente concentra as estratégias de desenvolvimento de projetos em câmaras técnicas, né, porque o que a gente sabe é que muitas vezes tem muito desejo, muitas ideias, mas projetos efetivos às vezes são poucos, né? Então a gente tem muitos estudos, muitas propostas, muitas proposições e alguns acabam virando bons projetos que são implementados nas localidades. O processo todo do DEL, então, nós formamos uma rede, essa rede, ela troca muita experiência hoje, né, como eu comentei, além de alguns parceiros aqui do Brasil, como a Federação das Associações Empresariais do Rio Grande do Sul e a FEComércio do Rio Grande do Norte, nós temos aí esses parceiros internacionais, como o Consenso DS da Alemanha e a BBW Internacional da Alemanha, que é o maior centro europeu de formação e qualificação profissional. Eles têm aí, ao longo dos anos, aí, inúmeras participações em projetos de desenvolvimento conosco, e eles têm um potencial muito grande, tem mais de 10 mil funcionários atuando em vários temas da qualificação. E a Fundação Green Destinations, que é a maior fundação voltada para o turismo sustentável, né? Então, em cima desse processo, né, o Consenso DS é o nosso modelo seguido, né? Então, nós temos essa lógica, que é uma cidade que, no ano de 93, entidades públicas e privadas atuando em conjunto, tinha uma situação de um problema econômico, lá era uma região muito industrializada, já foi a região mais industrializada do mundo, e com o advento da mudança da base econômica, eles tinham um número considerável de desempregados. Uma cidade de 600 mil habitantes que estavam perto de 300 mil desempregados em função do fechamento das minas de carvão. E aí desenvolveram todo esse programa, e essa metodologia é a base do nosso programa aqui no Brasil, né? Então, nós temos essa parceria de muitos anos e muitos participantes, levamos todo ano lá um seminário para fazer essa integração. O outro parceiro, então, é na área de educação e tecnologia, né, que é o BBW Internacional. Também fazemos muitos trabalhos e eles nos ajudam sempre na aprimoração de metodologias. A Alemanha tem muita expertise em desenvolver métodos, né, e aí a gente tem trabalhado muito forte com eles nesse aspecto. O programa DEL está baseado em 5 princípios. Primeiro, todo o programa foi feito para que o protagonismo seja dos atores locais, ou seja, quando nós iniciamos um trabalho, desde o primeiro momento, nós treinamos, além dos voluntários, um técnico do município ou de uma entidade empresarial, enfim, que vai dar sequência a esses trabalhos. Então, e principalmente animando, porque o que nós mais temos nas nossas cidades é capital intelectual, é capacidade de resolução, de muitos dos nossos problemas estão com a solução na própria casa. O segundo ponto de princípio é a questão da diversificação econômica, principalmente de aproveitar as oportunidades que muitas vezes alguns municípios deixam passar por estarem desestruturados, estarem muitas vezes sem o foco e a oportunidade que aparece ali, muito focado na questão da diversificação econômica. O terceiro aspecto é a sustentabilidade. Todo o nosso trabalho é feito na questão do foco socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável e culturalmente aceito, né? Porque o processo todo, o que embasa todo o nosso trabalho está muito linkado à questão de ser algo que seja bom para quem vive na própria cidade. O tema da permanência é que nós tenhamos projetos e ações de longo prazo, independente dos governos, os projetos permanecem, e aqui, principalmente, a gente faz um desenho pensando as cidades 10, 20, 30 anos para frente. Quanto mais a gente conseguir enxergar da cidade, mais longe vamos
estar trabalhando. E aí nós temos o que nós chamamos de política de produto, baseado numa lógica metodológica também da Alemanha, que o município precisa se diferenciar positivamente da concorrência e agregar valor para ser atrativo para as pessoas e empresas. E esse tem sempre sido o nosso ponto de partida. Como é que nós fazemos um município ser bom, né, ter qualidade de vida? E aí passa, né, por um fator importante, né? Todo o nosso trabalho, a gente concentra estratégias num conselho de desenvolvimento, não necessariamente só do foco econômico, mas o desenvolvimento no sentido amplo da palavra, né? Onde fazemos todo o levantamento da missão, a visão, os valores, as estratégias de longo prazo para aquele município, e para cada eixo de desenvolvimento, criamos câmaras técnicas. O que vale salientar que quando criamos todo esse processo, né, o objetivo principal é olhar para o futuro da cidade, não para o passado, e não entramos no mérito da gestão do município. Tem outros canais para se tratar da porta para dentro das prefeituras ou de qualquer outra instituição pública ou privada. Aqui o trabalho principal dos voluntários é criar estratégias para o futuro, né? E aí com estudos, com projetos, definição de indicadores, metas, e o conjunto desse processo todo passa a ser o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico do município, que no Brasil, por lei, não é necessário, né? Nós não precisamos ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas, em bom conhecimento, a gente sabe que se não tiver o desenvolvimento econômico bem alinhado, os recursos dos municípios acabam sendo escassos, né? E a lógica da implementação dos projetos, muitos projetos são feitos em parceria, ora é a prefeitura que implementa, ora é o empresariado, ora são ONGs, né? A gestão desse processo todo é o caminho que a gente acaba seguindo ao longo do tempo. O programa, então, ele tem essa lógica, né? Nós focamos num plano municipal de desenvolvimento, em alguns lugares, muitas vezes, ampliamos, fazendo um master plan da cidade, se for necessário, muito além do que o plano municipal de desenvolvimento, mas o foco principal é termos um conselho, onde se concentram as estratégias, um órgão deliberativo que estabelece as diretrizes, que gere o fundo de desenvolvimento, câmara técnicas formada por especialistas que transformam ideias em projeto e elaboram pareceres, sempre de forma voluntária, e treinamos o que nós chamamos de agente de articulação para fazer toda essa operação. Coordena as rotinas e também os projetos, faz o processo de comunicação e dá todo o suporte para que o processo aconteça de forma ampla e contínua. Nós estamos agora no momento de implementar a lógica da nova agenda urbana, né, da CNM, ANAL, né? E todo o nosso trabalho do DEL, ele está embasado nos 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU. Todo o trabalho, então, ele vem focado na questão econômica, na questão social, na questão ambiental e na questão institucional. Esses 4 quadrantes, a gente acaba trabalhando no município e numa lógica de desenvolvimento, pensando sempre num processo de 2 a 3 anos, né? Primeiro ano, a gente concentra muito na formação da governança, a formação das lideranças, as parcerias estratégicas, né? E aí, com um conselho de desenvolvimento e câmaras técnicas operantes, uma pessoa preparada para dar continuidade com as metodologias, e aqui começa o trabalho de desempenho de uma metodologia que nós temos da Alemanha chamada Campus de Competência, onde nós concentramos e identificamos quais são as verdadeiras vocações do ponto de vista que tenham capacidade de alavancar os nossos municípios. Criamos o mapa estratégico do município, a matriz de projetos, e aí começamos a operar com os primeiros projetos e fazemos com que todo esse ciclo do primeiro ano sirva como base, treinando todos os voluntários, treinando o Conselho de Desenvolvimento. E a partir disso a gente avança para os outros objetivos de desenvolvimento que tem a ver com a questão do desenvolvimento e crescimento econômico, a questão da infraestrutura, a questão dos obstáculos que nós temos na questão da desigualdade e, principalmente, trabalhando todos os fatores que vai dar sustentação ao Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. E depois, um ambiente mais avançado, a gente tem
obviamente, os demais itens ligados à Agenda 2030, aos ODS, né? E essa é uma estratégia muito forte, porque a gente consegue alinhar com a linguagem internacional. Todos os grandes projetos internacionais, necessariamente, hoje, falam da agenda dos ODS, da Agenda 2030, né? E todo esse trabalho que nós viemos desenvolvendo por parte envolvendo o programa DEL, com campos de competência, com a questão dos conselhos, a criação dos comitês, todo esse processo numa vinculação internacional para que nós possamos, além de fazer um processo validado internacionalmente, tenhamos capacidade de buscar recursos também dentro desse processo. E foi dentro dessa ótica que a FACISC buscou agora recentemente com um projeto muito interessante na área do turismo, que chama-se DEL Turismo, onde a gente está trabalhando aí com 15 destinos, sendo 5 aqui de Santa Catarina, trabalhando um forte desenvolvimento em rede cooperativa. Então, esse é o programa como um todo, pessoal. Eu fiz questão só de dar uma síntese aqui, para justamente a gente poder ter tempo de responder alguma pergunta, trocar experiência, enfim, esse material depois a gente pode encaminhar para vocês, tá? E estamos à disposição aí para poder conversar um pouco mais. Aqui na Grande Florianópolis, a gente já está num processo bem avançado com Biguaçu, a dona Sandra e o Robson estão aí, que estão fazendo toda essa articulação, e temos aqui no estado todo aí mais de 20 cidades que já implementamos esse processo. Então, nós estamos à disposição de vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Bom, Osmar, primeiro, assim, impressiona pelo número de atividades que vocês têm desenvolvido, né? Diferentemente do CONDES, que na verdade, é uma instituição formada, são 37 hoje instituições, mas nós, na verdade, trabalhamos somente na articulação entre empresas e poder público, né? Mas não temos uma parte operacional, coisa que, pelo que vi, vocês têm um grande arcabouço aí de técnicos e desenvolvendo projetos específicos para cada tema desses. É muito interessante ver que vocês também, uma das linhas de vocês é a linha do turismo, e ontem, e o Hélio, eu não sei se já comentou, e depois pode falar um pouquinho sobre isso, foi lançado pelo Fortur um programa de retomada do turismo para Florianópolis e a região, né? E então, acho que a gente tem, assim, muito a falar sobre isso e outros aspectos, não só o do turismo. Em relação ao turismo, a prefeita Cleci, que preside a Grande Florianópolis, agora no dia 4 de dezembro, está formando o colegiado com os secretários de turismo da região, dos seus 22 municípios. Então, eu penso que, como está dizendo que estão trabalhando hoje a Biguaçu, talvez depois a gente tenha que discutir um pouco como poder levar esses projetos aos demais municípios, e como o CONDES pode também se valer desse conhecimento de vocês e poder ajudar também na difusão desses programa DEL de turismo, por exemplo. Um outro campo que nós ainda estamos engatinhando, mas já temos uma relação com a EPAGRE e também com o Ministério Público de Santa Catarina, que tem um fórum para discutir a redução do uso dos agrotóxicos na produção agrícola aqui na região, e nós estamos lá participando de forma a apoiar o pequeno produtor e aproximar o produtor do consumidor, né? De forma que a gente diminua a cadeia de intermediários, o produtor possa ter um valor melhor pela sua produção e o consumidor também um valor mais adequado, não onerado aí por essa cadeia, às vezes muito grande, que tem de intermediários. Feita só essa colocação inicial, dizer assim, eu fico maravilhado com o que foi apresentado, né? Eu acho que nós vamos ter que conversar muito. O presidente Sérgio Vieira havia dito, quando estive participando lá, que a gente deveria conversar, e eu estou entendendo agora o porquê, né? Fico muito feliz de nós termos acertado nesse convite. Eu deixo a palavra aberta, então, para quem quiser fazer uso. O Hélio, se quiser fazer uma colocação a respeito do programa de turismo, Hélio. O Hélio é vice-coordenador do Fortur,
em Florianópolis, né, juntamente com o Humberto, e ontem fez a sua apresentação lá no Floripa Airport. Hélio, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Mários. Eu registrei ali no chat para que quem queira registrar o uso da palavra que possa fazê-lo. Nós temos aí a Sandra solicitando o uso da palavra. Sandra, a gente já vai liberar aí a palavra. Ontem, como o Mários falou, nós tivemos o lançamento de um plano de retomada para o turismo de toda a grande Florianópolis. É um plano que foi construído a várias mãos e está sendo também... nós estamos tendo muitos parceiros. É um plano que, de uma forma inédita, reunimos prefeituras, onde nós tínhamos, acho que mais de 10 prefeitos lá presencialmente, governo do estado, as entidades, todo o trade turístico, trade empresarial, a instância de governança, enfim, todo esse pessoal reunido com um único propósito de a gente poder executar o projeto Retoma Ferreira. Tem microfone aberto aí, eu peço que fechem. E aí, esse plano é um plano que consiste fundamentalmente em fazer toda a promoção do destino da região, né? De todos os municípios, dos roteiros regionais, tanto nacional quanto internacionalmente, focado, é lógico, na América do Sul, nos países que têm mais potenciais para poder gerar turistas para os próximos meses para essa região, e estamos aí trabalhando para que esse projeto possa trazer bons resultados novamente, a gente possa novamente retomar toda essa importância que o turismo traz para a nossa região. E quando a gente fala em turismo, a gente não está falando só em termos de visitors, né? Está falando de turismo segmentado, a exemplo do turismo de eventos, que é fundamental que a gente possa reativar de uma forma mais breve possível. Isso realmente traz uma grande movimentação para toda a nossa região aqui, isso é extremamente importante. Então é isso, nós estamos aí num trabalho forte, o Fórum de Turismo da Grande Florianópolis, que é o FORTUR, reunido com a Granfipolis, né, com a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, onde os prefeitos participam, o CONDES, e as outras instituições já comentadas aqui, e nós estamos reunindo esforços para isso. É um plano grande, é um projeto grande, a gente espera aí que na próxima reunião ou outra a gente possa fazer essa apresentação do plano aqui no CONDES, para que todos tomem conhecimento detalhado das ações que esse plano contempla e que nós vamos estar implementando aí durante os próximos meses. É isso, muito obrigado. Mário, posso passar a palavra à Sandra aí? Com certeza, Hélio. Pode conduzir aí. Sandra, por favor. Boa tarde, estão me escutando? Escutando, ok. Então, tá, isso, obrigada. Uma boa tarde a todos os integrantes do CONDES, parabenizar o CONDES por trazer esse tema para nós, né, o DEL. Eu falo para nós porque a gente que representa a CIVIG e está inserido no sistema FACISC é muito importante. Estou muito feliz de encontrar, mesmo que virtualmente, o grande Gilson da FACISC, que sempre trabalhamos juntos. Quando eu estive, por ocasião, ocupando o cargo de presidente da CIVIG, fizemos grandes parcerias, né, Gilson? Bons tempos, né? Um abraço, satisfação em viver. E o Osmar, também, que faz um trabalho maravilhoso junto ao DEL. O DEL, gente, é muito mais do que o Osmar
passou, lógico, é um projeto, é um programa de desenvolvimento econômico local muito interessante. Vou fazer um breve relato, o Osmar, muito satisfação em também te encontrar, Osmar, mais uma vez aí conversando sobre o DEL. Nós estivemos, por ocasião, já passamos por 3 eleições no nosso município. Nas 3 eleições, nós apresentamos o DEL, o Osmar, junto com o Gilson e a Karina também, que é integrante. Nas 2 eleições que passaram, nós apresentamos, todo mundo, quem for eleito, porque a gente faz um trabalho de Iguaçu, pela CIBIC, né, de apresentar as propostas aos candidatos. Todos eles disseram que quem ganhasse iria implementar, mas infelizmente não foi esse o entendimento. Então, para nossa surpresa, nessa última eleição, o nosso atual prefeito, Salmer, ele se interessou muito pelo DEL, acredita no DEL e vem apostando as fichas no DEL. Por quê? Porque Iguaçu hoje é um município que está inserido, né, na Grande Florianópolis, e a gente não tem ainda, por incrível que pareça, o Iguaçu faz tanta coisa e a gente não é conhecido, não tem esse reconhecimento. E o Salmer, ele já conhecia o resultado de Gaspar, né, por ter trabalhado lá também, enfim, e viu que Gaspar teve uma prosperidade muito grande em termos de desenvolvimento econômico. E na eleição passada, nós convidamos os candidatos, né, e apresentamos, por ocasião, o Osmar esteve conosco, apresentando a ferramenta de trabalho que a CIBIG, através da FACISC, poderia oferecer como contribuição ao município para ele se desenvolver. O Osmar fez uma belíssima apresentação, como sempre, e o Salmir colocou na sua uma proposta de campanha, mais do que uma promessa, é uma proposta, ele inseriu na proposta dele de campanha. Então, estamos esses meses, lógico, a nova gestão iniciou em janeiro, ele teve que dar uma arrumadinha ali na casa, né? Todo mundo se acostumando, enfim, preparando, e agora nós iniciamos, né, as tratativas burocráticas para a implementação do DEL. Infelizmente, a gente às vezes se esbarra um pouco nessas burocracias, mas estive ontem com o Salmir, Osmar, e até para o nosso querido Robson também, que foi presidente da CIBIC, do Gilson. Estive ontem com o Salmir, já no final da tarde, né, perguntando a ele como é que estava a situação do DEL, ele e o secretário da administração. Então, foi que ele me perguntou, e o DEL, né, porque a gente está muito ansioso para implementar e trazer esse desenvolvimento, essa pujança para o município, e eu parabenizo o Condes por trazer isso para todos os municípios da Grande Florianópolis. Só assim nós vamos ter uma Grande Florianópolis conectada e muito fortalecida economicamente. Então, ele me disse que era uma promessa de campanha e até final de agosto nós vamos já estar com a questão do DEL já pronto para ser implementado no nosso município. E isso a gente vê com muito bons olhos, porque, como bem o Osmar disse, é um trabalho muito de colaboração com as pessoas, né? São pessoas voluntárias que trabalham junto com o município e vêm ao encontro da proposta política do nosso prefeito Salmir e do vice Alexandre. Eu fico muito satisfeita, sou uma defensora do DEL, sempre fui, tanto que a gente entende que os municípios, a gente que vem da classe empresarial, faz um planejamento estratégico muito diferente dos políticos, né? Então, os políticos, às vezes, não aceitam muito bem a interferência nossa como ferramenta de trabalho, que esbarra um pouquinho, às vezes, nas vaidades, nas temeridades, enfim, a gente sabe disso. Mas, em termos de Biguaçu, que é o que eu posso dizer, e aqui representando, né, a CIBIC,
que nós estamos muito bem atendidos e, com certeza, teremos aqui, entre os 4 principais municípios da Grande Florianópolis, ser o primeiro a implementar o DEL. E, quando isso acontecer, vou trazer essa boa notícia, né, e trazer também as repercussões que esse Programa de Desenvolvimento Econômico Local, pela FACISC e a seguinte parceria, trará a Biguaçu. Parabéns, Gilson, muito obrigada mais uma vez por todas as parcerias que efetuamos, né, segundo FACISC. Osmar também, um abraço a Karina, que são 2 pessoas, 2 consultores que trabalham, e não tem temeridade, não tem nada, vamos para frente, vamos desenvolver o Estado, a Grande Florianópolis, o Estado de Santa Catarina economicamente, e trazer o DEL para incluir com esse IPU, eu sempre esqueço um pouquinho a cifra, meio confusa. Muito importante isso, nós vamos fortalecer não só a Grande Florianópolis, como o Estado todo. Então, fica aqui meu abraço a todos, um abraço ao professor Roberto também, que estava aí, seu Robson, o Mário, e a todos. Eu sou uma entusiasta, né, em relação ao DEL. E sempre que puder, estarei aqui defendendo essa ferramenta maravilhosa que vem através da FACISC. Muito obrigada. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. Nós temos inscrito o Fernando Rossa. Sim, sim. O Fernando, Mários, eu pergunto ao Fernando se aquilo que ele pediu para conversar é sobre a apresentação da FACISC, se for um outro assunto, eu até sugiro para que a gente possa deixar isso nos assuntos gerais. Fernando, você pode me responder aí? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu não consegui justamente ver na apresentação, eu queria lembrar que eu participei pela CIF, aquela vez que veio aquele senhor alemão trazer essa apresentação do DEL, que foi muito interessante, mas eu não consegui ver aí justamente esse estímulo que as pequenas e microempresas possam participar da venda aos governos e estimular os governos a vender para essas pequenas empresas. Nesse contexto aí, não lembro disso ter sido falado lá na época e não vi na apresentação. E esse é o assunto que foi levantado pelo Peter aí da AMP, né? E que eu acho que eu já sabia, mas não tão a fundo quanto ele, de que existe muita coisa a ser feita nesse sentido de fomentar isso nas prefeituras, de regulamentar essa questão nas prefeituras, agora que a gente tem a nova lei de licitações também, e de justamente fomentar as pequenas empresas a participar desse mercado que nem todas conhecem. Se vocês acharem, eu posso falar isso no final, tá? Então, Osmar, fica à vontade aí para comentar, o Gilson, né, sobre esse aspecto da participação dessas pequenas empresas que, pela legislação, têm uma visão diferenciada, né, nas licitações municipais. Perfeito, eu acho que, o tema do empreendedorismo, da desburocratização ou qualquer acesso a novos mercados para micro e pequena empresa ou qualquer empresa, isso está no DNA da FACISC, obviamente. Esse é um assunto que está intrínseco e tudo que acontecer aqui, com certeza a FACISC vai estar apoiando nesse sentido. O ponto principal, claro, eu não entrei no detalhamento de nenhum dos programas, nenhuma dos desdobramentos de como isso acontece. Mas como é uma legislação, obviamente, e que cabe muito mais à implementação, é muito mais um processo da gestão pública querer fazer isso do que necessariamente a gente desenvolver um programa ou uma estratégia. Está muito mais fácil, no meu entendimento, porque é muito mais o desejo de implementar. Mas nós temos casos onde a gente acaba desenvolvendo, em alguns municípios, por exemplo, desenvolvemos agora que o governo do estado está fazendo a questão do juro zero, nós temos município que já faz isso há muitos anos, a questão do juro zero, que desenvolvido para os municípios, que poderia ser uma grande sacada para a Grande Florianópolis também, porque existem inúmeras outras formas de fazer esse processo. No programa DEL,
dentro das câmaras técnicas, os estudos, a gente busca muito os projetos que já estão sendo implementados, aquilo que já está dando certo também, para a gente não perder tempo. A ideia principal é otimizar o tempo dos voluntários. E um ponto importante, aí acho que até o Peter, com certeza, e o Fernando devem ter muita propriedade em falar dessa questão de como implementar essa lei especificamente, até porque, obviamente, representando a micro e pequena empresa, tem todo o know-how. Cabe só ressaltar que, dentro do programa como um todo, a gente busca criar estratégias não só de desenvolvimento econômico, mas de crescimento econômico. Essa é uma estratégia de crescimento, fazer com que as empresas possam produzir, possam realmente gerar riquezas, né? E o segundo passo é, obviamente, a gente poder... O que faremos com essas riquezas? Como é que nós vamos fazer com que a qualidade de vida acabe acontecendo, né? Então, em linhas gerais, a gente tem isso no nosso cronograma, mas eu não entrei no detalhamento aqui. Eu queria completar a dúvida do Fernando. Primeiro que tem a Lei Geral 123, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que justamente dá isso que o Fernando falou, a prioridade, né, de compras públicas, né, para micro e pequena empresa. As licitações que nós temos participado, elas prevêem um artigo disso. É o privilégio da micro e pequena empresa poder participar de licitações municipais em inúmeros municípios. Alguns anos atrás, juntamente com o Sebrae Santa Catarina, a FACISC e outras federações fizeram um esforço muito grande para que as autarquias municipais, né, as prefeituras, colocassem na sua legislação o atendimento privilegiado da micro e pequena empresa, onde ela compra lá no município, onde ela faz as negociações, que privilegiasse. Então, principalmente nos processos carta convite e licitação, esses modelos de compras, tem que ter o privilégio, né, o benefício de ser a micro e pequena empresa para comercializar com prefeituras. Pode ser que tenha municípios que ainda não operacionalizaram, mas a lei tinha um prazo para fazer isso, e a gente pode até tentar levantar, junto com a FECAM ou com outros organismos, aí, o que pode estar acontecendo com relação a isso. Fico à disposição, Fernando. Muito bem. Eu queria ouvir depois um pouco também, Osmar, a respeito dessa questão que comentasse das cooperativas, né? E nesse sentido, gostaria de ouvir também o Danilo, que participou ativamente da formação da cooperativa da Greco, né, em Santa Rosa de Lima. Queria ouvir também o Ernei. O Ernei hoje está representando aqui a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, e ex-prefeito lá de São Pedro de Alcântara, né? Então também tem uma experiência bastante importante e gostaria que ele manifestasse assim como nós podemos trabalhar juntamente com a associação, trazendo outras prefeituras, né? Pelo que eu entendi da manifestação da Sandra, já houve uma apresentação para os atuais prefeitos e não houve assim um interesse, né, muito grande, e me parece que a gente precisa reforçar isso, fazer com que isso aconteça, né? Gostaria também de poder ouvir a manifestação do presidente da Enflo, recentemente eleito, Marciel, né? Queria dar os parabéns aí, queria dar os parabéns também por ter reconduzido o Roberto Carmes como representante da Enflo junto a nós, sempre muito presente. Então, Osmar, essa rede de cooperativas que vocês têm formado, né? Isso nós podemos pensar a cooperativa de agricultores, né? O exemplo lá de Santa Rosa de Lima, da Greco, ele é fantástico, né? Tem cerca lá de uns 30 anos, talvez, mas hoje houve o fortalecimento da produção local e hoje exporta, né? Está nos todos os supermercados e exporta para todo o Brasil também os seus produtos com valor agregado, não é mais somente o valor in natura. Mário, deixa eu fazer contextualizar um pouquinho aqui para que, acho que facilita o entendimento de todos. Eu toquei no tema cooperação, né? Nós temos um programa de cooperação com a Alemanha. E nesse programa de cooperação, a ênfase que nós estamos trabalhando nesse projeto é o turismo sustentável, no qual... Aí sim, nós temos 15 destinos aí que estão sendo trabalhados, um estado por região do Brasil, e em cada estado, 3 a 5 municípios que estão sendo
trabalhados nesse primeiro momento, né? Mas, aproveitando o que você comentou com relação à Greco, que é um case fantástico de sucesso, e nós dentro do DEL temos alguns casos assim, trabalhando não só na questão da agricultura, mas nós temos um trabalho fantástico que é cooperativas escolares. O que é isso? Nós estamos trabalhando em alguns municípios, criando nas escolas do 5º, 6º, 7º ano, a educação aliado com a questão da cooperação. Porque para nós competirmos, a vida vai nos preparar, para o resto da vida a gente vai competir. Para cooperar, nós não temos estímulos a isso. E aí nós aproveitamos que nós temos, inclusive, alguns bancos, como as cooperativas de crédito, que têm programas específicos, têm recursos destinados para essas atividades, e que muitas vezes o que falta é unir os pontos, é unificar os interesses e fazer com que as nossas escolas sejam mais empreendedoras, né? Então, em vários municípios, a gente tem essa lógica. Temos um outro programa que trabalhamos fortemente em muitos municípios, que é a questão daí, por meio de cooperativas, o quilômetro zero, ou seja, a produção local ser consumida mais próxima possível, principalmente no turismo, isso funciona muito bem, porque a produção, né, hortaliças, enfim, pode ser produzida e vendida muito próximo da onde ela está sendo produzido, né? Então, temos inúmeras iniciativas nesse formato da cooperação, né? Então, o ponto principal é esse, e principalmente nós temos, com os demais estados do Brasil, que a gente está trabalhando nesse projeto com a Alemanha, uma troca de experiência muito rica, onde nós identificamos boas práticas de outros locais, trazemos para cá e vice-versa. Então, é muito mais da cooperação que a gente tem atuado, do que necessariamente criar um processo de cooperativa. Acho que talvez eu não me fiz claro na primeira oportunidade. Não, está claro, entendi perfeitamente, mas de qualquer forma suscitou mais alguma esclarecimento extremamente importante, né? Essas cooperativas escolares, acho que a formação de uma nova cultura na mentalidade da nossa população é muito importante, assim como o quilômetro zero, né? Eu tenho batido bastante nessa coisa de termos, na merenda escolar, por exemplo, não só produtos locais de quilômetro zero, mas também adequados à produção da época, né? Que não tenha fixo um menu e que tem que estar importando de fora o alimento. Vamos trabalhar com aquilo que se produz na região em determinada época. Até por sinal, Marius, se trabalhar isso, a gente resolve um dos grandes problemas de desvios que existem de recursos de verbas públicas de educação, que é a merenda escolar. É isso aí. Muito bem. Muito bem, não sei quem pode usar a palavra agora. Ernei? Eu só queria um esclarecimentozinho antes do Ernei falar, Osmar, o seguinte: esse programa realmente foi apresentado para todos os atuais prefeitos? Na verdade, nós fizemos, acho que a linha do que a dona Sandra falou, em Biguaçu, nos últimos candidatos a prefeitos de Biguaçu, tá, okay. O trabalho que a CIBIG vem fazendo lá, e agora o atual prefeito, né, ele entendeu e colocou, inclusive, no plano de governo dele, né. Aqui na região, nós apresentamos em algumas cidades, como em Santo Amaro, já foi apresentado, agora nós estamos, semana que vem, indo a governador Celso Ramos, a pedido do prefeito, para apresentar o programa, né, e sempre uma lógica que a gente tem trabalhado é o seguinte, Márcio, não dá para a gente pensar em algo regional se localmente nós não estivermos bem posicionados e sabemos o que queremos aqui, né? Florianópolis tem que saber o que quer, São José tem que saber o que quer, para que em conjunto a gente possa discutir com os demais, né? Então, o que Biguaçu e governador Celso Ramos estão procurando justamente é nesse sentido de definir as pautas locais para quando chegar no processo regional a gente avançar de forma mais consistente, né? Muito bem. Ernei, por favor. Gente, mais uma vez, boa tarde aí, obrigado pela oportunidade aqui, estou representando a nossa presidente e prefeita do município de Riacho Queimado, a Cleci, mas dizer assim, primeiro eu gostaria de convidá-los aí a fazer essa fala, talvez na próxima Assembleia Geral aqui da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, quando estarão presentes os prefeitos, ou no mínimo cada município terá um representante, como ocorreu recentemente sobre a questão de turismo, na reunião de Riacho Queimado. E a próxima reunião já está marcada para o dia 27.
no município de Águas Mornas. Então, acho que é interessante essa participação. Legal. Esse programa da Agreco, eu tive na prefeitura até final do ano passado, e a gente trouxe o ano passado para o município, mais uma vez, uma senhora que fez um trabalho de especialização exatamente na Agreco, aí, né, que foi citado aqui o Danilo Cunha, que participou da instalação, na época o prefeito Wilson Schmidt também, lá era o prefeito de Santa Rosa, que é um trabalho exemplar. Mas tem questões culturais, né? A gente tem que estar trazendo. É a terceira vez que São Pedro de Alcântara está recebendo um especialista para falar com a população na questão desse tipo de encaminhamento, que é desenvolvido pela Agreco. E queríamos fazer parte também, mas isso às vezes não depende da boa vontade somente do prefeito. A gente tem que conscientizar a população da importância e ele perceber que aquilo é um nicho de mercado, um nicho, uma possibilidade de sobrevivência e com uma sobrevivência melhor do que os nossos antepassados aí, seu Gilson Zimmermann, né? Que também tem o Zimmermann de São Pedro de Alcântara, eu também tenho antepassado de Zimmermann de São Pedro, apesar de Sterling, né? Mas, assim, mas o trabalho de vocês eu acho muito interessante, assim, nesse sentido, e a gente tem que avançar. Às vezes não dá certo, mas se faz mais tentativas até que isso consiga ser implementado. E a associação ela fica à disposição do CONDES, né, e de outras instituições para que seja uma porta de entrada na fala, uma possibilidade de convencimento para se ampliar esse tipo de trabalho tão importante. Sempre objetivamos o crescimento econômico, né, e o desenvolvimento social através do crescimento econômico. E nos preocupa bastante, inclusive, esse momento que vivemos, porque apesar do crescimento econômico, do aumento do nosso PIB, né, da nossa produção, e nós estamos aí com um momento de muita gente miserável e andando como verdadeiros zumbis por nossas cidades, ocupando praças, o que não ocorria há bem pouco tempo atrás, né? Na década de 70 e 80, eu não tinha nenhuma dificuldade de passar pela Praça 15 e até da Escola Técnica, onde eu estudei, e hoje a gente tem essa preocupação, e a gente fala em crescimento econômico, ele acontece, mas nós temos essa dívida social bastante expressiva, bastante considerável, que tem alguns fatores que levam para esse lado. Mas o propósito é o mesmo, é o crescimento econômico, mas a distribuição com a participação dessa população, de uma forma geral. Ele falou da Alemanha, visitas à Alemanha, lá é uma situação que a gente percebe que é diferente para melhor, do que comparativamente para nós aqui. Mas também as leis lá são um pouquinho diferenciadas, né? Porque a praça pública é para o público do bem. Você não ocupa a praça pública da forma como nós ocupamos aqui, para destruir as nossas belezas e afugentar as pessoas. Então, muitos direitos, poucas obrigações, talvez leve a isso, né? Só uma observação. De toda forma, a gente está aqui. Gostaríamos de convidá-los, então, para o dia 27 já participar conosco. Converso depois com a nossa presidente, a gente tem um pouco de tempo para ajustar isso. E reitero, assim, os agradecimentos, como cidadão da Grande Florianópolis, por esse trabalho do CONDES, né, especialmente por essas iniciativas, por usar o tempo de vocês de uma forma praticamente voluntária para o bem comum, né? Então, obrigado, tá, gente? E vamos em frente aí, estamos aí para participar com vocês, tá? Muito obrigado, Ernei. Na verdade, eu não quis me antecipar ao convite, já que estávamos com a presença do diretor executivo da associação, mas eu acho que, sim, seria muito interessante vocês acharem que é pertinente fazer essa apresentação, Osmar e Gilson, né? É preciso, esse programa precisa ser conhecido e divulgado, e com certeza, se vocês acharem de acordo, contem com o CONDES para ajudar na sua disseminação e no convencimento e na participação das demais prefeituras aí. A prefeita Cleci, ela tem feito um trabalho e tem exercido uma liderança muito forte aí na região, e eu acho que tem uma série de ações que são possíveis, né, de serem levadas à frente. Presidente Marcial, quer fazer uso da palavra? Ele pediu para assuntos gerais. Assuntos gerais.
Se já estamos nele. Não, ainda não, presidente. Okay. Mário, você tinha comentado a respeito do Danilo? Não sei se você quer... Sim. O Danilo, peço que abra o microfone. O teu microfone está fechado. Danilo, o seu microfone, ele está fechado. É preciso desbloqueá-lo aí. É só apertar no microfone que está abaixo. Tá me ouvindo? Aí. Ok. Perfeito agora. Obrigado. Eu que falo? Bem, por favor. Ok. Por favor. Antes de mais nada, eu queria agradecer a honrosa convocação e convite que o Mário Sbagnati me fez e saudar todos os ilustres presentes, porque para mim é uma possibilidade muito honrosa de participar com este grupo em prol do desenvolvimento. Dentro da minha experiência profissional, eu tanto estive na área privada quanto pública e estatal, e durante 3 anos fui consultor e depois executivo da ONU do Escritório Regional de Santa Catarina. Então, tem alguns pontos que, ouvindo as apresentações e os debates de aqui, me ocorrem, né? Então, um ponto central, fundamental. A gestão pública brasileira ela é extremamente centralizada e centralizadora. Eu me lembro de um evento que eu estive em que um governador se dirigiu à plateia dizendo: eu já enviei isso para toda Santa Catarina, inclusive para os municípios. Isso mostra a visão, o que é o Estado. O governo do Estado é uma estrutura justamente em função dos 295 municípios que hoje Santa Catarina tem. Bem, aqui foi falado na apresentação do projeto DEL da FACISC sobre a questão histórica, cultural e contextual de cada município. E realmente, pela nossa experiência, esses pontos são essenciais serem focados em qualquer trabalho feito. E eu levantaria 2 pontos que eu acho fundamentais: protagonismo e motivação. Os municípios, em geral, a história mostra que eles são puxados como vagões de trem de uma locomotiva que é governo do Estado e governo federal. Santa Catarina tem uma das únicas, talvez única estrutura geofísica econômica baseada no município, nas pequenas propriedades e num dado cultural fundamental. Os municípios catarinenses são todos muito agrupados no coletivo. Há uma visão comunitária muito forte e essa visão comunitária deve ser aproveitada para gerar motivação de participação. Nós tivemos, entre 87 e 91, nós diagnosticamos todos os municípios, na época eram 217, e esbarramos num ponto. A maioria dos vereadores, e mesmo muitos prefeitos, desconheciam a formação cultural e histórica da região onde o seu município atuava e estava inserido. Tem um outro ponto muito importante, que todas as grandes soluções em redes comuns aos municípios, tais como estradas, eletricidade, telecomunicações, comunicação de dados, água e saneamento, normalmente são redes que incluem os municípios, mas passam por eles para todos os outros municípios. Então, nós temos a questão do nível local e regional muito forte. Nós tivemos que lançar em 3 anos o primeiro Atlas Escolar de Santa Catarina, entre 88 e 91, porque as próprias escolas
tinha uma grande deficiência de formação de seus professores e alunos pela falta de uma visão estadual, regional e local. E distribuímos em 90 5 mil atlas escolares para todas as escolas, bibliotecas públicas, prefeituras, para que houvesse uma tomada de consciência e ali estava descrito a formação histórica e cultural de cada região, de cada município. Pela importância do trabalho do CONDES, eu sugeriria 2 pontos que eu acho fundamentais pela experiência que nós tivemos em desenvolvimento local e regional. Um deles seria convidar todas as universidades da região da Grande Florianópolis para que participem como disseminadores e como formadores de pessoal especializado. Outra coisa importante que é fundamental é uma interface com a Assembleia e com os secretários de Estado. Não uma interface no sentido de pedir autorizações, não é isso. É de conscientizar esses grupamentos da importância do nível local e regional se desenvolver, porque nós tivemos muitos problemas na época de aprovação de legislação na Assembleia com a visão muito ligada à questão puramente legislativa da ALESC, quando, na verdade, os deputados de cada região compõem esse mosaico. Então, são parcerias importantes, não digo que participem operacionalmente, mas que sejam conscientizados do trabalho de desenvolvimento local e regional para que possam se integrar, terem protagonismo nesse processo de desenvolvimento, mas sem criar obstáculos legislativos centralizados em Florianópolis. Então, são alguns tópicos que eu gostaria de sugerir. Eu me disponibilizo para trabalhar voluntariamente no CONDES, quero ficar à disposição e contem comigo naquilo que eu puder colaborar. Muito obrigado, Danilo. Eu acho muito bem colocado essa coisa esse aspecto, né, do fortalecimento do nível local, e tem que ter uma colaboração de todos. Eu penso que hoje existe o entendimento, né, de que os pequenos, cada município isoladamente, por ser pequeno, tem pouca força de atuação, mas no momento que se unirem, né, no mesmo propósito, podem alcançar resultados muito diferentes do que tem sido hoje. E aí precisa de todas as forças, a sociedade civil, Câmara de Vereadores, os prefeitos e também o governo do Estado tem que estar integrado nisso. Nós temos lutado bastante pela reativação da SUDEP, que deveria estar liderando programas dessa natureza. Mas nós vamos tocar em frente ainda para ver se conseguimos isso. Presidente Maciel, eu acho que agora eu tenho... Isso. O Gilson pediu licença, tem que entrar outra reunião, nós já agradecemos, pedimos que tu transmita o nosso agradecimento a ele, Osmar. Presidente Marcial, vamos entrar nos assuntos gerais, porque nós estamos já nos aproximando dos últimos 15 minutos de nossa reunião. Depois é o Fernando Roça, viu, Márcio? Sim, senhor. Ok, boa tarde a todos. É um prazer aí estar participando do CONDES. O Roberto Camis, que também está participando da reunião, ele vai continuar nos representando, então ele sempre traz aí para a diretoria das nossas entidades aí as demandas e as sinergias aí que tem da Enflo e da CDL de São José com todas as demais entidades. Em breve aí eu quero fazer um café aí com todos os presidentes das entidades da região ali para conhecer a nossa nova casa. Vamos marcar um momento aí para a gente confraternizar um pouquinho, trocar experiência, né? Já estamos com saudade de falar pessoalmente, né? Muito por vídeo aí, então lá para o mês que vem eu acho que já vai estar mais tranquilo, a gente vai poder fazer esse trabalho com toda a segurança, né? Respeitando os espaços, o distanciamento, enfim, para não colocar em risco ninguém, mas também para a gente ter uma sinergia um pouco melhor aí, bem importante.
O assunto que eu trago é bem rapidinho, é um assunto bem batido aí, as obras da terceira pista aqui, que agora fica bem na frente da casa nossa aqui, na casa da Enfle, da CDL, aqui na BR-101. A gente fez alguns ofícios aí para a autopista, para a NTT, e o que a gente vê, basicamente, é que eles começam a obra em vários lugares e não acabam em nenhum. Então, fazem de conta que trabalham e não trabalham. Quando foi feita num outro sentido, por uma empreiteira, Wanger, aqui da região, inclusive, eles em 2 meses e meio fizeram todo o serviço, né? Aí eles podem dizer, mas agora tem ponte. Entre a ponte do Rio Maruí e a entrada do Expressa não tem ponte nenhuma. Isso aí era no máximo 60 dias de obra, eles já estão aí a uns 120 e querem acabar só em janeiro. Se a gente não se mexer aí, daqui a pouco chega o final do ano e as obras não estão prontas. Tem trecho pronto que não está liberado, tem N situações aí. Então, se o Condes puder, junto com a Enfle, junto com a CDL e as demais entidades, dar um reforço aí pela ineficiência, inoperância, falta de planejamento, falta de senso crítico. Eu tive conversando com o pessoal dos shoppings aqui da região, tem afetado o movimento, as pessoas estão deixando de comprar no comércio, estão saindo menos, estão indo menos a restaurante, enfim, acaba afetando toda a economia já tão prejudicada pela pandemia. A Enfle e a CDL fizemos um ofício, eu posso depois encaminhar aí para os integrantes do grupo, se vocês quiserem assinar junto ou quiserem fazer um ofício um pouco mais cauteloso, porque o meu ofício eu toquei-lhe o pau, inclusive pedi para trocar a empreiteira que está fazendo a obra, porque ela não tem capacidade técnica operacional para fazer dentro do prazo que a gente precisa, tá? Então, só queria aí o aval e o apoio do Conde nesse sentido, e no mais, conte com a Enfle, com a CDL de São José, sempre que precisar, e o Roberto Cames vai estar sempre aí com vocês também, mas sempre que eu tiver a oportunidade de estar junto, é um prazer aí estar junto com vocês aí, agradecendo o meu conterrâneo Ernei, né? Estamos juntos, alemão aí, vamos fazer o negócio andar para frente aí também, em todos os sentidos. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito obrigado, presidente. Bom, vamos fazer esse café aí, que é importante, eu acho, sentar e conversar um pouco, mostrar também o que o Condes pretende ainda fazer nesse ano, também ver os propósitos da Enfle agora na sua administração, e vamos tratar desse assunto, né? Eu tenho circulado na BR-101 e tenho levado mais de 1 hora para fazer um pequeno trecho ali entre a entrada do 282 até a chegada aqui na Via Expressa de Florianópolis. Está muito complicado mesmo, dependendo do horário, então, é terrível. O Fernando Rosso tinha solicitado a palavra, mas eu não estou... Está por aí? Alô. Está ali. Desculpe. O Mário Zola, dá uma licencinha só. Eu só queria concluir aquela ideia que eu estava falando, que é o seguinte, a gente tem essa nova legislação também da nova lei de licitações que possibilita as prefeituras, e a gente está fazendo um estímulo. Por eu fazer parte também da Comissão de Licitações e Contratos lá do OAB, a gente está discutindo justamente esse estímulo que o município pode dar aí para as empresas do município. O que acontece é que, como vocês conhecem, Santa Catarina é um hub nacional aí de inovação e tecnologia, né? A gente tem muita gente aí que sai da universidade, acaba não indo buscar um emprego formal e acaba vai desenvolver uma tecnologia, uma solução. Então, existe também na nova legislação essa possibilidade da compra de inovação e novas tecnologias voltadas para o município. O que a gente está conversando lá é essa questão de você fazer concursos, hackathons, alguns formatos que o município pode atrair justamente aquelas empresas que atuam na sua área para solucionar os próprios problemas do município. Então, a prefeitura pode lançar um concurso que vai dar uma premiação de R$10 mil para aquele que trouxer uma solução tecnológica que pode resolver o problema de perda de água, por exemplo.
Então, seria mais uma forma aí do município estimular essa questão de aquisição das pequenas empresas, tá? E eu queria, então, colocar à disposição, junto com o Peter, da gente conversar sobre esse assunto. Não sei se é exatamente esse é o canal aqui da Condes, mas eu acho que pode vir a ser, né, a gente fomentar esse assunto para justamente estimular as pequenas empresas a se preparar para isso, ou a empreendedores, as startups, e os municípios, justamente aquela legislação, a Lei Complementar 123, lá fala que ela pode fazer licitações específicas para as micro e pequenas empresas. E nesse momento que a gente sabe da crise que está passando, justamente essas micro e pequenas empresas, eu acho que seria a hora de a gente tentar fomentar isso. Então, eu queria colocar à disposição, eu tenho como é a OAB lá, a gente tem diversos advogados lá que atuam na área, que adoram falar sobre o assunto, e eu queria me colocar à disposição aí justamente as prefeituras, os representantes das prefeituras, e também os representantes dos empresários, a Enflo, a CDL, a FACISC, associações comerciais, para a gente discutir o assunto. Eu acho que é extremamente importante diante dessa nova legislação e da crise que a gente está passando, tá? Então, ficou à disposição. E eu agradeço a reunião muito boa, tá? Um grande abraço aí a todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu acho que vale a pena essa primeira conversa tua com o Peter e a gente fazer um fechamento de uma ideia e levar para a Associação dos Municípios para discutir depois com as prefeituras que integram aí a região da Grande Florianópolis. O Hélio tinha pedido também a palavra. Não? Bom, nós estamos chegando assim ao final, são os últimos 5 minutos. Eu não gostaria de deixar, Osmar, de um assunto tão relevante, de tanta importância, a gente sem dar uma continuidade, a gente precisa fazer um fechamento nisso, né? Evidentemente, hoje tu nos trouxesse um escopo principal do projeto, né? Mas a gente precisava conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais sobre isso, ver de que forma nós podemos nos integrar, né? Ver os resultados que vocês estão obtendo. Essa sugestão que foi feita pelo Ernei, eu acho extremamente importante, né? Eu me junto a ele também, para que a gente possa, talvez, nessa assembleia do dia 27 de agosto, ter uma apresentação mais detalhada para estimular os prefeitos todos da região, se vocês acharem que isso é possível, né? A gente iniciar um processo. Eu acho que nós estamos juntando nesse momento, assim, já estamos com a área do turismo funcionando, já tivemos uma palestra na última assembleia sobre turismo, vamos ter agora a formação desse colegiado de turismo no dia 4, está sendo agendado depois uma segunda palestra ainda no mês de agosto, com secretários e técnicos, para tentar também dar continuidade nessas conversas. Tem a governança do turismo da região metropolitana também que está participando. A Associação dos Municípios está pleiteando trazer, juntamente com o governo do Estado, o Congresso da ABAV de 2022 aqui para a região, sendo sediado na cidade de Florianópolis. Então, assim, na área de turismo tem muita coisa acontecendo, né? Talvez possa ser a ponta da linha que vai se puxar para outras atividades. Poderia ser assim, Osmar? Mário, o Peter pediu a palavra. Ah, sim. Pois não, Peter. Alô? Alô? Oi. Peter? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Sim, senhor. Não, é porque eu estou com um sério problema aqui, sempre que eu ligo a minha câmera ou que eu coloco para assisti-los, a voz trava. Então, eu vou tomar a liberdade de falar sem abrir minha câmera. E eu queria só contribuir com 2 temas ali, acompanhando aqui a reunião. Participei também ontem, né, do Colegiado de Desenvolvimento Econômico aqui da Grande Florianópolis, da qual eu sou um dos proponentes lá em 2019. Estou agora como mentor de desenvolvimento econômico. Eu vou fazer aqui rapidamente um breve resumo, até porque nós temos novos participantes.
Em 2010, a gente fundou a AMP Metropolitana, que é a Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas. Então, a gente tem a atuação nos 22 municípios, na mesma área de atuação da Granfipolis. E a gente vem, desde aquela época, desde 2010, incentivando a criação de políticas públicas para criar um melhor ambiente de negócio para quem quer empreender. Eu tive a oportunidade de criar um manifesto de apoio às micro e pequenas empresas, apresentar os candidatos a prefeito nas últimas 3 eleições. O Geloreiro, que assumiu Florianópolis em 2017, gostou muito da pauta e nos convidou para tocar o desenvolvimento econômico da cidade nos últimos 4 anos. E aí, com base nesse manifesto, a gente, então, implementou inúmeras políticas públicas, fez Florianópolis para passar de 141 dias em média para abrir uma empresa, hoje consegue abrir em até 5 horas. Conseguimos passar de 44 mil CNPJs para mais de 100 mil CNPJs nos últimos 4 anos, né? Conseguimos colocar uma prefeitura que nem aparecia no ranking, para ser a primeira do ranking de tempo de abertura de empresas no Brasil, entre as capitais. E aí eu toco em dois pontos, né? Eu conheço o produto da Dell, da FACISC, participei do evento, congresso que eles fizeram no Beto Carreiro, alguns anos atrás, apresentando a metodologia. Vi alguns municípios executarem, como Lages, como Braço do Norte, como Gaspar, com bons exemplos de atividade. Aqui em Florianópolis não foi realizado o do Dell, foi realizado o do Sebrae, que eu coordenei como responsável pelo desenvolvimento econômico, mas indiferente a metodologia, se é do Sebrae ou se os municípios têm que realizar. E aí eu acompanho ali Biguaçu já está executando a sua atividade. E assim a gente propôs, então eu propus aí na troca de gestão ainda, na gestão anterior da Granfipolis, depois o Ricardo assumiu brevemente ali, agora a Cleci, de a gente criarmos um plano de desenvolvimento econômico regional, né? Porque muitas cidades aqui já têm seu plano municipal, como Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu também tem um plano que foi construído pelo Sebrae, na última gestão ainda, quando a Márcia era secretária de Desenvolvimento Econômico. O que eu acho que aí, aproveitando que nós temos aqui o diretor executivo da Granfipolis, e isso já apresentado à presidente Cleci, a ideia de a Granfipolis ter esse protagonismo de criar esse plano de desenvolvimento econômico regional. E a AMP Metropolitana se colocou à disposição até em financiar, em ajudar de alguma forma, para que esse plano regional saia, principalmente com o objetivo de ajudar os 18 municípios menores, tá? Então, essa foi uma das pautas. A segunda pauta é com relação à questão da compra das micro e pequenas empresas, né? Dentre as ações que a gente executou nos últimos 4 anos à frente da pasta de desenvolvimento econômico, a gente fez inúmeras ações de capacitação da micro e pequena empresa, incentivando que as micro e pequenas empresas da cidade participem dos certames públicos, não só do município, mas dos municípios da região e também do estado e do governo federal, em parceria com o Observatório Social, que fizemos essas capacitações, e também incentivamos que a Prefeitura de Florianópolis comprasse da micro e pequena empresa local, que era uma ação que até então não estava na rotina da Prefeitura, e que começou ainda de maneira tímida, mas já está acontecendo. E agora, no Colegiado de Desenvolvimento Econômico, na qual a gente teve a felicidade de criar em 2019, e agora ele está reativado, funcionando com a coordenação aí de Palhoça e de Biguaçu na vice-coordenação, e com a participação de vários municípios, de levar com incentivo que os secretários de desenvolvimento econômico, que as prefeituras e seus representantes realizem políticas públicas focadas em acesso ao mercado, em acesso a crédito, em desburocratização, em criação realmente de um melhor ambiente de negócio para quem quer empreender, e aí não só focando no desenvolvimento econômico do município, mas pensando num desenvolvimento econômico regional, porque a gente passa, né, numa cidade, numa região, quando a gente fala na nossa região metropolitana, dos principais municípios aqui, os 7, as fronteiras se coincidem, né? As pessoas não sabem dividir uma cidade da outra, e quando a gente espaça um pouquinho mais para a Grande Florianópolis, às vezes as cidades ela tem uma distância muito pequena entre a outra, então por isso pensar sempre na maneira global. E por isso, esse motivo, eu sempre, desde 2017, venho aguçando não só a curiosidade do Condes, mas a curiosidade de várias outras instituições, como a própria SUDERF, do próprio governo do estado, que tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas está pensando muito macro na grande empresa, e às vezes falta ações
que nasceu agora, vamos citar o exemplo do programa de crédito, do qual eu fui um dos proponentes, criei o projeto de lei que foi aprovado, sancionado, mas falta, às vezes, um encaminhamento voltado para a micro e pequena empresa, que é a base da economia do nosso Estado, 99% das empresas, 60% de toda a geração de empregos e 40% de todo o PIB catarinense, né? Então, eu acho que é mais ou menos por essa linha, e o Roça aí também nos procurou, se colocando à disposição. Eu acho que se a Granfipolis abraçar, se o Condes abraçar, se as entidades, e principalmente se as prefeituras abraçarem a pauta da micro e pequena empresa, a região vai crescer muito mais do que já vem crescendo aí, a gente vem percebendo pelo crescimento econômico da nossa região. Muito bem, Peter. Nós não tivemos ainda a oportunidade de conversar com a presidente Cleci sobre esse tema do desenvolvimento econômico. Mas, sim, eu acho que é uma pauta importante a ser discutida, e vamos fazê-lo em breve. Vamos colocar isso na pauta aí, depois a gente volta a conversar sobre o assunto. Eu tinha feito uma sugestão ao Osmar, não sei se podia se pronunciar agora, e o Hélio depois também quer falar. Osmar. Com relação ao convite do dia 27, sim, aceitamos com o maior prazer de podermos avançar um pouco mais, né? E a minha sugestão seria o seguinte, Mários, eu poderia na próxima semana, me coloco à disposição para procurá-lo, para que a gente possa detalhar um pouco mais o entendimento e como acontece no próprio DEL. Aqui nós temos um conselho, e o que vai acontecer entre essa reunião e a próxima é o que os executivos, os técnicos movimentarem. Então, a minha sugestão é que nós pudéssemos nos reunir, eu posso detalhar um pouco mais, podemos tirar todas as dúvidas e ver de que forma nós podemos contribuir. Claro, a FACISC está à disposição para contribuir e poder fazer com que a região se desenvolva. Na mesma linha de raciocínio que o Peter colocou, a gente já tem muitos instrumentos, já temos muitos canais, temos muitas instituições, muitos fóruns já formatados. O que nós podemos dar a disponibilizar são as ferramentas, são as metodologias para que esse processo possa funcionar da melhor forma possível. Então, eu me coloco à disposição para que nós possamos, durante a semana, detalhar um pouco mais isso, ok? Muito bem, eu já coloquei meu telefone e e-mail também aí no chat. Podemos depois, através dele, conversar. Hélio, com a palavra. Minha sugestão só de encaminhamento é que nesse encontro que vocês vão fazer com a FACISC, para conhecer melhor esse programa, desculpa, que o Ernei possa estar junto, já fazer essa triangulação, Condes, Granfipolis e a FACISC, para que o Ernei também acompanhe os detalhes aí, para aí consolidar ou não para a próxima reunião dos prefeitos a apresentação. É isso. Obrigado a todos aí. Eu acho que é uma ótima sugestão, sim. Vamos depois a gente articula esse encontro. Mais alguém quer fazer uso da palavra ou vamos fazer o encerramento? Antes de fazer o encerramento, eu queria agradecer também a Márcia, sempre presente. Eu cumprimentei a todos, não cumprimentei a Márcia. Podia até mentir um pouco e deixei por fim para dar um cumprimento especial, mas não foi isso. Eu, na verdade, não o fiz no momento adequado. Então, muito obrigado, um bom final de semana a todos, um agradecimento especial ao Osmar Vicentim por ter participado conosco, transmito nosso agradecimento também ao Gilson e um abraço especial ao presidente Sérgio Vieira, que sei que também é um grande líder, está fazendo um grande trabalho aí à frente da FACISC. Um abraço a todos, bom fim de semana. Muito obrigado. Um abraço. Bom final de semana a todos. Olá, obrigado. Bom final de semana. Obrigado.